Você acha que o karma existe? Eu vivi uma vida feliz, tinha tudo o que precisava e sempre me pareceu que tinha tudo sob controle. Mas percebi na minha própria pele que há eventos que uma pessoa não é capaz de influenciar de forma alguma, e você só precisa confiar na vida. Enfrentei grandes problemas, por causa dos quais me vi no fundo do poço, sem um centavo no bolso. Mas cada um de nós tem seus próprios anjos da guarda. Meu nome é Dani Alisson, e tudo começou em uma tarde de sábado, o que mudou minha vida para sempre. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Um amigo e eu decidimos passar a noite em uma boate, para relaxar e descontrair depois de uma semana agitada. Nós dois estávamos na faculdade e trabalhávamos meio período para ter algum dinheiro para gastar. Estávamos dirigindo o carro dele quando, de repente, algo inesperado aconteceu. Um carro bateu em nós a toda velocidade. Perdi a consciência por alguns minutos, e quando voltei a mim, havia um zumbido nos meus ouvidos e tudo estava se duplicando diante dos meus olhos. Mais tarde, descobri que o motorista que bateu em nós estava sob a influência de álcool e também estava mentalmente doente. O motorista, chamado Joshua, não estava sozinho. Sua namorada Phyllis estava com ele no carro, e ela foi a primeira a ser retirada do veículo. Meu amigo e eu só sofremos concussões. O acidente foi sério, mas felizmente todos sobreviveram. No entanto, entre os envolvidos no acidente naquele dia, houve uma fatalidade. Joshua foi preso no local, pois este não era seu primeiro acidente, e ele já havia sido proibido de dirigir. Desta vez, ele havia atingido fatalmente um pedestre, um homem de 30 anos, minutos antes de bater em nós, e por isso, ele foi enviado para a prisão. Phyllis, sua namorada, se viu em uma situação difícil, estando completamente sozinha. Phyllis me contou como Joshua tinha sido repetidamente abusivo fisicamente com ela e também usado substâncias ilegais, o que lhe causou graves problemas mentais. Eu entendi que ela estava em um relacionamento tóxico, e senti pena dela. Eu não podia deixá-la em tal estado. Por uma estranha reviravolta do destino, a tragédia nos aproximou. Comecei a cortejar Phyllis, apoiando-a em seu momento de necessidade. Encontramos consolo um no outro e, logo, sentimentos se desenvolveram entre nós. Meu amigo, Joe, com quem eu tinha ido ao clube, era contra meu relacionamento com Phyllis. Ele disse que eu merecia algo melhor, mas eu percebi que eu realmente amava Phyllis e não queria me separar dela. Depois de algum tempo, nós nos casamos. Phyllis era gentil, compreensiva e atenciosa, e logo se tornou minha esposa. Agora, 17 anos depois, moramos juntos, e tenho sido feliz por estar ao lado dela. Criamos 2 filhos, compramos uma casa, pudemos viajar e, em geral, aproveitamos a vida em todos os seus aspectos. Minha vida assumiu um tom sombrio quando cheguei em casa tarde da noite e vi que as luzes estavam acesas nas janelas. Era estranho, considerando que Phyllis geralmente ia dormir cedo se eu chegasse atrasado do trabalho. Meu coração disparou de ansiedade, e corri para dentro, sem saber o que esperar. Abrindo a porta, fiquei preso no lugar. Diante de mim estava uma cena que eu nunca poderia ter imaginado nem nos meus piores pesadelos. Phyllis estava nos braços de Joshua, que tinha acabado de sair da prisão, mas naquele momento, eu não o reconheci. Pensei que ele fosse outro homem. Seus lábios estavam presos em um beijo, e parecia que o mundo inteiro ao redor deles deixou de existir. Eles nem me notaram. Phyllis, minha voz perfurou o silêncio, e eles se afastaram um do outro. O olhar de Phyllis em mim estava cheio de confusão e medo. Dani, eu. Não é o que você pensa, ela começou, mas eu não conseguia ouvir suas desculpas. O que está acontecendo? Quem é? Minhas palavras soaram abafadas enquanto a dor e a traição que eu sentia abafavam todo o resto. Joshua entrou na conversa. E aí, 4 olhos? Não me reconhece? Vejo que você tem cuidado bem da minha menina. E naquele momento, reconheci o olhar daquele mesmo Joshua. Ele havia mudado muito ao longo de 17 anos, tornando-se mais atlético e organizado, mas sua fala o denunciou. Dani, por favor, deixe-me explicar. Phyllis tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Não, querida, não precisa.
Vou explicar para ele agora, e se ele não entender, então vou me certificar de explicar com mais detalhes, que você não pode simplesmente pegar as mulheres de outra pessoa, Joshua disse, e começou a se aproximar de mim confiantemente. Eu falei completamente entender o que estava acontecendo, mas estava claro pelo comportamento de Joshua que ele não estava brincando, e estava muito sério. Pelo olhar de Phyllis, eu podia dizer que ela não esperava por isso, e estava enojada também, e eu percebi que tinha que encontrar uma maneira de sair da situação, salvando não só a minha vida, mas também a de Phyllis. Escute, quatro olhos. Você vai arrumar todas as suas coisas e sair daqui o mais longe que puder, entendeu? Joshua disse. Você entendeu tudo errado. Saia da minha casa imediatamente, ou eu chamo a polícia, eu disse, e estava prestes a pegar meu telefone, quando de repente, Joshua o arrancou das minhas mãos e começou a ameaçar me bater se eu não saísse de casa. De repente, da cozinha, a voz de Phyllis soou. Por favor, polícia, venha rápido. Temos uma invasão de propriedade privada e uma ameaça à vida. Seu rato, Joshua gritou, e rapidamente saiu correndo da nossa casa, gritando, sinto muito por você, ao sair. Fui até minha esposa e a abracei. Eu tinha muitas perguntas, mas, mesmo assim, fiquei feliz que tudo acabou bem. Pedi para Phyllis ligar de volta para a polícia e cancelar a ligação, mas ela me disse que tinha apenas improvisado. Naquela noite, sentamo-nos à mesa, e Phyllis me contou o que tinha acontecido enquanto eu estava fora. Phyllis, como sempre, estava se preparando para dormir, e as crianças estavam dormindo, quando de repente, alguém começou a tocar a campainha. Phyllis foi verificar quem era, e encontrou Joshua na nossa porta, ajoelhado e implorando por perdão. Ela não sabia o que fazer, e o deixou entrar, onde ela disse a ele que tinha uma vida completamente nova, e Joshua não fazia parte dela, mas Joshua começou a ficar bravo e a assediar Phyllis, até que eu cheguei a tempo, e tudo foi resolvido. Mas algo na história não batia, então eu perguntei a ela sobre o beijo que aconteceu entre ela e Joshua, ao que ela respondeu que ele tinha apenas a forçado a isso. Relutantemente, eu acreditei nela. O que vamos fazer? Ele não vai nos deixar em paz agora, eu disse, genuinamente sem saber o que fazer, já que o ex-namorado da minha esposa tinha sido libertado da prisão, e estava claramente infeliz que sua namorada não tinha esperado por ele, e eu comecei a me preocupar, não só pela minha vida, mas também pela vida de Phyllis e nossos filhos menores de idade, que estavam dormindo em seus quartos. Eu não sei, mas vou tentar pensar em algo, Phyllis me tranquilizou, mas eu ainda não conseguia encontrar paz, preocupado que o ex-presidiário agora abrigasse malícia em relação a nós. Saindo para o trabalho no dia seguinte, pedi sinceramente a Phyllis que me ligasse ao primeiro sinal de problema, e pela primeira vez em 12 anos dirigindo um carro, decidi verificar a segurança. Verifiquei o sistema de freio e a bateria, temendo que Joshua pudesse ter mexido no meu carro durante a noite, já que esqueci de estacioná-lo na garagem. Felizmente, tudo estava em ordem, e fui trabalhar. Os 3 primeiros dias após o incidente foram os mais difíceis. Eu não conseguia trabalhar direito, e a cada meia hora eu ligava para Phyllis para ter certeza de que ela estava bem. Eventualmente, ela desligou o telefone porque eu estava interferindo em suas tarefas domésticas, então decidi me afastar e não incomodá-la mais. Na segunda semana, comecei a perder a cabeça lentamente e não conseguia encontrar paz. Dizem que esperar pela morte é pior do que a própria morte, e é verdade. Eu constantemente procurava por uma pegadinha, sentia que estava sendo observada e tinha medo de voltar para casa sozinha à noite do trabalho, pensando que poderia ser espancada ou, pior, morta. Phyllis viu como eu estava lutando, mas seu rosto permaneceu calmo, o que também começou a me alarmar. Quando tentei tocar no assunto antes de dormir com Joshua, ela silenciosamente se virou para longe de mim e me pediu para não começar isso. Senti que estávamos nos distanciando. O conceito de sexo deixou de existir em nosso relacionamento e em nosso casamento. Parecia que tinha se tornado um tópico proibido. Seus beijos e toques se tornaram mais frios e insinceros, diferente de antes. Em algum momento, decidi que algo tinha que ser feito, então procurei meu amigo Joe, com quem ainda tinha um bom relacionamento. Eu o encontrei depois do trabalho e, sentados no meu carro, começamos a conversar.
Contei a ele sobre a situação que aconteceu 3 semanas atrás e que Joshua foi libertado condicionalmente da prisão mais cedo. Joe ficou chocado quando descobriu. Cara, eu só posso te aconselhar uma coisa. Mude seu local de residência, passaporte, rosto, ou melhor ainda, mude para outro país, ele disse. Eu o encarei como se ele fosse um servo. Muito engraçado, eu disse sarcasticamente. Joe, estou falando sério. Preciso de ajuda. Não consigo encontrar paz. Sempre sinto que minha vida está desmoronando pedaço por pedaço, embora nada sério esteja acontecendo. Você já tentou falar com Phyllis? Ele perguntou. Perdi a conta. Alguma tensão se desenvolveu entre nós, e entendo que essa situação também é estressante para ela, eu disse. Então você só tem uma saída, ele disse, e eu imediatamente perguntei, qual? Não deixá-lo terminar. Você precisa conhecer Joshua e falar com ele de homem para homem. Diga a ele diretamente, eu tenho uma família, e por favor nunca mais me incomode, Joe disse confiantemente. Ok, mas se ele não gosta e quer me enterrar, eu disse, então não venha sozinho. Venha com alguns homens fortes, então ele definitivamente não fará nada com você. No pior dos casos, você pode se esconder sob a saia da sua esposa. Ela definitivamente não deixará você se ofender, ele disse, e eu percebi que ele estava certo. Eu só precisava falar com Joshua para fazê-lo entender e deixar minha família em paz. Aparentemente, devido ao estresse e às preocupações, meu cérebro tinha simplesmente desligado. Joe e eu conversamos por mais 20 minutos. Ele me deu algumas dicas valiosas, e eu o levei para casa. Eu estava de bom humor, então, no caminho para casa, peguei uma garrafa de cerveja. Ao me aproximar da casa, notei que as luzes do primeiro andar ainda estavam acesas, apesar do horário tardio. Estacionei o carro e entrei, pensando que Phyllis estava me esperando, e de fato ela estava, mas não sozinha. Ela estava com Joshua, sentados juntos no sofá da sala, assistindo a algo na TV. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Phyllis se aproximou de mim e, com as palavras, bem, me diverti, mulherengo, me deu um tapa. Para que isso? Eu perguntei. Para que isso? Me traindo, hein? Babaca, ela disse. Eu estava completamente perplexo. Phyllis me pediu para ir até a cozinha, e nos sentamos à mesa, Joshua surpreendentemente calmo. Eu não estava te traindo, eu só estava com meu amigo Joe, posso ligar para ele se você quiser, eu disse. Eu não quero ouvir suas desculpas, ela disse, e bateu os documentos na mesa com toda a força. Era material, consistindo de fotografias minhas com outras garotas. Comecei a examinar cada fotografia e, de fato, era eu. Eu tinha de fato interagido com as garotas mostradas nessas fotos. Em uma foto, até parecia que eu estava tocando a bunda de uma das meninas, e em outra, parecia que eu estava beijando alguém. Mas não foi o caso. Nas últimas 3 semanas, eu realmente tive interações com muitas meninas. Por exemplo, a garota que eu supostamente toquei se aproximou de mim quando eu estava indo ao mercado para comprar mantimentos. Ela saiu da loja com 2 grandes sacolas de mantimentos e pediu minha ajuda, mas na foto, parecia que eu não estava pegando a sacola, mas sim sua nádega. Outra foto tinha a legenda de eu passando uma noite romântica com uma garota, mas estava longe de ser uma noite. Era meu horário de almoço no trabalho, e essa garota simplesmente sentou do meu lado. Eu nem falei com ela. Havia nada menos que 20 fotos assim com garotas diferentes com quem eu tinha cruzado o caminho nas últimas 3 semanas. Querida, eu posso te explicar tudo. Juro que não estava te traindo com nenhuma dessas garotas, eu disse, tentando convencê-la de que as alegações eram incorretas e muito exageradas. Eu até disse que não lembrava de metade das garotas. Você esteve com tantas que nem consegue se lembrar de cada uma. Eu não esperava isso de você, seu monstro, ela exclamou, enquanto eu tentava provar o contrário. Eu vi Joshua parado ao lado dela com um grande sorriso no rosto. Comecei a me defender novamente, apontando que as datas e horas nas fotos estavam incorretas. Uma foto era supostamente de 3 meses atrás, mas não era o caso. No entanto, Phyllis nem me ouviu. Então é isso.
Vamos nos divorciar, ela disse, me entregando os papéis do divórcio, que eram extremamente desfavoráveis para mim. Ela queria a casa inteira, a custódia total dos nossos filhos, metade do meu carro e dividir todas as nossas contas meio a meio. Percebi que se assinasse esses documentos, estaria em apuros, e se não os assinasse e não conseguisse encontrar evidências para contradizer as alegações dela, estaria em apuros ainda maiores, especialmente considerando que os tribunais tendem a ser mais simpáticos às mulheres em casos de divórcio, e é ainda pior se houver crianças envolvidas. Era uma batalha sem chance de vitória. Não vou assinar nada, boa sorte, eu disse, planejando ir embora quando Joshua agarrou meu braço e disse, pense bem. Eu queria dar um soco nele, mas não queria acabar na cadeia por alguns dias, então me contive e saí de casa, dirigindo sem direção específica. Tentei entrar em contato com Joe, mas ele parecia já estar dormindo. Tentei analisar a situação e não consegui entender como tinha chegado a esse ponto. Minha esposa estava em casa com o ex-namorado, que quase a matou em um acidente de carro no passado. Percebi que Joshua tinha me armado, e não era tão estúpido quanto eu pensava. Eu entendia por que Phyllis estava me tratando daquele jeito ultimamente, ela achava que eu estava traindo ela, mas esses pensamentos não me ajudaram. Dirigi 40 milhas para longe de casa e parei perto de um motel para passar a noite. Na manhã seguinte, acordei e fui online para encontrar o número de um detetive particular respeitável, e marquei um encontro com ele naquele mesmo dia. O detetive particular me cobrou uma quantia alta por seus serviços porque eu precisava urgentemente reunir evidências comprometedoras contra minha esposa para me proteger. Naquele dia, Joe me ligou, mas eu não estava com vontade de falar com ele. Nos dias seguintes, bebi álcool e fiquei deitada no sofá, completamente sem noção do que aconteceria a seguir. Esperei notícias do detetive, mas só recebi uma mensagem de Phyllis, na qual ela disse que iria ao tribunal amanhã para pedir o divórcio e me acusar de infidelidade conjugal, e eu ainda não tinha nenhuma evidência. No entanto, eu esperava que o destino estivesse do meu lado, então não me entreguei ao desespero e segui meu plano. Durante um mês, o detetive particular não conseguiu produzir nenhuma foto comprometedora. Ele estava seguindo Phyllis o tempo todo. Ele tinha fotos de Phyllis se encontrando com Joshua, mas o relacionamento deles parecia mais amigável do que romântico. Eles nunca se beijaram ou sequer se abraçaram. Então, um dia, recebi uma mensagem de um remetente desconhecido me dizendo para parar de desperdiçar dinheiro com bobagens. Você precisará sobreviver de alguma forma após o divórcio. Percebi que eles sabiam sobre o detetive particular, então se comportaram como amigos comuns, e as fotos que o detetive tirou não teriam importância no tribunal. Meu advogado também disse que minhas chances eram pequenas, precisamente que minhas chances de defender minha posição no tribunal eram de 2% em 100, uma perspectiva que não me agradava. O dia do julgamento chegou e, como esperado, eu perdi. Phyllis e eu estávamos oficialmente divorciados, fui acusado de infidelidade conjugal e Phyllis ganhou a casa e a custódia das crianças. Por ordem judicial, eu tinha permissão para vê-los apenas 3 vezes por mês porque também fui acusado de alcoolismo, que começou depois que Phyllis e eu nos separamos, e isso quase me custou o emprego. Tive que pagar pensão alimentícia, e também tive que vender meu carro e dar parte do dinheiro para Phyllis. Cheguei ao fundo do poço e não tinha absolutamente nenhum desejo por nada. Mudei-me para um pequeno apartamento e paguei aluguel. Joe sabia o que tinha acontecido e queria me ver, mas eu não queria ver ninguém. Fui demitido do meu emprego, então de repente fiquei com muito tempo livre, e entrei numa bebedeira severa. Fazia 4 meses desde meu divórcio, e eu só tinha visto meus filhos uma vez, por cerca de 10 minutos, porque cheguei bêbado, e eles não queriam interagir comigo. De alguma forma, Joe descobriu onde eu morava, veio até mim e me mandou para o hospital para a reabilitação do alcoolismo. Eu já estava no 2º estágio da doença, que estava progredindo rapidamente para o 3º. Se não fosse por Joe naquele momento, eu provavelmente teria morrido, ou pior, queria me vingar de Phyllis e machucar outra pessoa. Passei 4 meses no hospital, e Joe pagou pelo meu tratamento durante todo esse tempo. Ele foi meu anjo da guarda, e sou grato a ele pelo resto da minha vida. Ele me ajudou a superar meu vício,
e quando recebi a alta do hospital, John me forneceu moradia gratuita e um emprego na construção civil por enquanto, embora eu costumava ser gerente de vendas. Naquele momento, eu não estava reclamando. Qualquer emprego era adequado para mim. John me disse que tinha falado com Phyllis e não acreditava que eu pudesse tê-la traído. Ele disse que era a vida dela e que eu precisava seguir em frente. Ele disse que a vida a puniria. Eu me afastei completamente, e meu único objetivo era construir capital, pois eu tinha bebido todas as minhas economias. Além disso, enquanto eu estava no hospital, conheci uma garota chamada Glória, que era enfermeira, e me acompanhou durante todo o curso. Mantivemos contato, mesmo depois que recebi alta do hospital, e em algum momento, ela sugeriu que morássemos juntos em seu apartamento, e eu concordei. Eu me apaixonei por Glória. Ela era mais nova que eu e também estava em um casamento que desmoronou devido à infidelidade do marido, e nós encontramos conforto um no outro. Quando eu estava um pouco recuperada, eu queria ver meus filhos, mas Phyllis proibiu e me disse para ir embora. Percebi que era inútil pedir qualquer coisa a ela, então comecei a reconstruir minha vida. 6 meses depois, deixei o emprego na construção civil e consegui uma posição no departamento de vendas de uma empresa que fabricava móveis. Meu salário aumentou, e Glória e eu começamos a economizar para nossa futura casa. Eu estava falando sério sobre nosso relacionamento, mas não me apressei em propor casamento porque acreditava que era importante nos conhecermos melhor. Nos fins de semana, eu me encontrava com Joe e conversávamos sobre muitas coisas. Nos dias de semana, eu trabalhava e passava um tempo com Glória. Nós até conseguimos fazer uma viagem para a Califórnia e relaxar perto do oceano. Um ano depois de conhecer Glória, decidi pedi-la em casamento, e ela aceitou. Mais 6 meses depois, compramos uma casa e fomos morar juntos, e eu estava esperando um filho com Glória porque ela estava grávida, o que era uma notícia maravilhosa. Minha vida estava florescendo, mas uma ligação inesperada de um desconhecido interrompeu nosso idílio. Atendi o telefone e ouvi Phyllis do outro lado pedindo para me encontrar. Recusei, não vendo razão para isso. Disse que se houvesse algo urgente, ela poderia me contar pelo telefone, mas ela insistiu em me encontrar pessoalmente. Insisti em uma conversa telefônica, e Phyllis disse que retornaria a ligação em meia hora. Avisei Glória que falaria com minha ex-esposa, e Glória concordou em estar presente durante a ligação. Ficamos sentados esperando a ligação, e finalmente ela veio. Peguei o telefone, e a primeira coisa que ouvi foi: "Você está sozinha." A voz de Phyllis estava ofegante, como se ela tivesse corrido uma maratona. Respondi que estava sozinha, e ela continuou: "Perdoe-me. Fui uma idiota. Por favor, volte para mim", ela começou a dizer histericamente. Ela estava chorando alto e me implorando para voltar, mas eu não respondi. "Eu sei como arruinei sua vida. Perdoe-me. Eu sabia que você nunca me trairia. Você sempre foi fiel e gentil, apenas", ela disse com suspiros pesados. "Perdoe-me. Estou tão assustada e sozinha sem você." Quando Joshua voltou e nos beijamos, me senti atraída por ele. Eu pensei que o amava também, e que ele tinha mudado. Phyllis estava dizendo tudo isso enquanto Glória e eu nos sentávamos em silêncio, rindo. Fiquei chocada, ouvindo tudo isso. "Sinto tanto sua falta. Por favor, volte para a família. Tudo será como antes, até melhor", ela disse claramente fora de si. "Primeiro, acalme-se. E segundo, me diga o que está acontecendo", eu perguntei. Joshua começou a beber e a me bater. "Estou cansada disso. Estou preocupada com as crianças", disse Phyllis. Quando ela mencionou as crianças, fiquei tensa imediatamente. "Precisamos muito de você. Por favor, volte", ela disse. "Vou resolver tudo, mas você deveria consultar um psiquiatra." Desliguei o telefone porque era nojento ouvi-la. Liguei imediatamente para a polícia, pedi que fossem ao endereço fornecido e comecei a me preparar. Glória começou a se preocupar, mas tentei tranquilizá-la de que tudo ficaria bem, que eu só queria que meus filhos estivessem seguros. 1 hora depois, cheguei ao local perto da minha antiga casa. Havia um carro de polícia. Entrei e vi apenas 2 policiais e meus 2 filhos.
Fiquei feliz que eles estavam bem, mas não havia sinal de Phyllis ou Joshua. Tio Joshua foi procurar a mamãe, disse um dos meus filhos, e percebi que as coisas estavam ruins. As crianças disseram à polícia que Joshua tinha batido repetidamente em Phyllis e bebido álcool. Foi extremamente desagradável ouvir tudo isso, então levei as crianças comigo e a polícia deveria ir procurar o motorista bêbado. Assim que voltei para Glória, meu telefone tocou. Era um dos policiais que me informou que o carro de Joshua foi encontrado a alguns quilômetros da casa. Ele estava bêbado e perdeu o controle, batendo em uma árvore. Como resultado, apenas Phyllis sobreviveu, e ela agora estava sendo levada para o hospital. Phyllis tinha muitas marcas deixadas por Joshua. No dia seguinte, decidi visitá-la no hospital. Ela entendeu que era meu cuidado com ela. Vim até você não porque tenho sentimentos por você, mas porque você é a mãe dos meus filhos. Depois que você tiver alta do hospital, as crianças retornarão para você, e eu continuarei a pagar pensão alimentícia, eu disse, e não fiquei para ouvir o que Phyllis responderia. Eu não estava interessado. Com o tempo, Glória e eu tivemos uma filha maravilhosa, e meus filhos da minha ex-esposa vinham ficar conosco todo fim de semana. Eles gostavam de passar tempo conosco. Além disso, quando nossa filha nasceu, tínhamos terminado completamente de reformar a casa, então tínhamos todas as condições para uma vida confortável e pacífica. Phyllis continuou a fazer tentativas inúteis de me trazer de volta, mas ela não conseguia aceitar a ideia de que isso nunca aconteceria. Eu até ofereci a ela os serviços de um psicólogo, que eu pagaria integralmente, mas ela recusou até isso. Eu também continuei a me comunicar com Joe, a quem serei grato pelo resto da minha vida. Ele me ajudou a sair da situação mais difícil da minha vida. Eu te amo, seu excêntrico, eu disse a ele quando nos sentamos na minha casa e discutimos como o acidente de 18 anos atrás afetou minha vida. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!